Agora no vídeo 7, se eu não me engano, 27 já, 7 já, a gente tem que fazer a tela punch, tá? Eu deixei a tela punch para ser a última tela porque ela é mais complexa, tá? Ela vai dar um pouco mais de trabalho. Então, para a gente continuar, vamos aqui na nossa tela get, tá? Não se esqueça de startar a sua API, ó, já está até o comando aqui. Depois que você startar a API, a gente volta pro app de novo, tá? E na tela get, vamos criar mais um botão aqui para a gente fazer o put. Então eu copiei o botão da tela delete, só vou alterar aqui para a tela put, tá? Vai dar erro sim, e vou alterar a mensagem para a tela put, tá? Por que tem um erro aqui? Porque a gente não criou ainda, certo? Então vamos lá, nas screens, vamos criar aqui, ó, put.dart. E aí a gente cria um ST, que vai ser uma stateful widget, uma classe, uma tela stateful. E aí vamos colocar aqui como tela put. Beleza? Feito isso, lá no get, tá com errinho, vamos lá e vamos apagar e escrever de novo. Tela put. Beleza, estamos aqui na tela put. E aí, vamos começar nela, né? Vamos até focar aqui. A tela put é o seguinte. Como que vai ser a estrutura dela, né? Deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui. Tela put. Tela put é a da direita aqui, tá bom? Ó, olha só, por que ela é mais complexa? Porque ela tem que fazer o get de tudo também, igual a tela delete. Tem que ter um campo para o usuário digitar. E o que ele digitar, tem que, quando ele clicar aqui no botãozinho, tem que alterar o que ele digitou, tá bom? E também dá para a gente fazer para apagar, tá? Quando ele digitar algo e clicar aqui para editar, apaga o que ele escreveu, só que aqui fica alterado, tá? Então, ela é mais chatinha. Lembra, sempre quando a gente trabalha com text field, nós precisamos daquela variável que observa, né, a fofoqueira. Então, eu preciso criar uma lista de controladores, tá? O que é os controladores? É a lista de text editing controller. Igual a gente fez no post, só que no post a gente teve uma variável só porque tinha um campo. Aqui a gente vai ter vários campos, tá? Então, lista da variável que observa o que o usuário digita, tá bom? Da mesma forma que eu vou precisar de uma lista do resultado API, que é a minha lista que irá armazenar os dados da API, tá bom? No get. Beleza? Só que da mesma forma que a minha tela delete, eu preciso mostrar isso quando eu abrir a tela. Então, override void initState super.initState e aí eu chamo fazer get. Por que tá dando erro aqui no fazer get? Porque a gente não criou ainda, tá? Então vamos aqui, ó, void fazer get, que é assíncrono. E aí vamos fazer aqui a parte lógica agora, tá? Mesma coisa, final response, resposta, né? Resposta servidor, que vai aguardar o HTTP fazer um get, vai ter o uri.parse, e dentro do uri.parse eu coloco, coloquei aqui um ponto a mais, a minha requisição HTTP, // localhost, 3000 /tarefas, beleza? Qual que é o problema aqui? HTTP não foi importado, vamos importar ele lá em cima, tá? Então aqui, ó, vamos subir aqui em cima, fazer o import package http dart as http. Então, ó, foi isso que eu fiz aqui, tá bom? Vou diminuir um pouco, dá uma olhadinha aí, pausa o vídeo, vê se tá tudo certinho e a gente já vai voltar. Beleza? A questão é, se a resposta servidor.statuscode for igual a 200, eu vou criar, né, primeiramente,
um final dados, que é igual a JSON decode, né? Decodificar todos os pacotes do meu HTTP no cabeçalho body. Tá? Lembrando que, se deu erro aqui, apaga e escreve de novo. Às vezes ele não importou o JSON decode. E aí a gente faz um set state. Tá? Por que set state? Porque eu vou ter que alterar o resultado da API. Tá bom? Tudo que está dentro de dados vai para o resultado da API. Então, como ela é uma variável fora da função, eu preciso do set state para alterar ela. Então, minha resultado da API, né, vai ser igual a dados. Tá? E aí que vem a questão. Você concorda comigo que para cada dado da API eu preciso de uma variável que vai observar ela depois? Tá? Então, para cada dado eu preciso de um controlador, um fofoqueiro, vamos dizer assim, né? Tudo que eu digitar, aquele carinha vai ter que observar o que foi digitado, tá? No dado 1. E no dado 2, quando eu digitar no campo do dado 2, vai ter um outro carinha observando o dado 2, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, para cada final item em lista API, tá? Resultado da API, perdão. Então, para cada item do resultado da API, eu vou falar para os controladores adicionar um text editing controller, que é a minha variável, tipo de objeto, variável, componente, né? Que observa o que você está digitando. Beleza? Esse é o get, ó, um pouquinho diferente, né? Na verdade, só o set state que é diferente. Então, vamos fazer agora o put. E olha que interessante, o put ele vai precisar de duas coisas. Tá? Então, o void fazer put, ele precisa tanto no final id quanto um final index, tá? Que é assíncrono também. Por quê? Então, pessoal, imagina só, ó, o id é para saber qual item da lista vou alterar e o index é para saber qual posicionamento está a variável observadora, que é o text controller. Então imagina assim, ó, beleza. Então imagina assim, ó, estamos aqui e aí eu tenho minha lista API, resultado API, né? E aí tem o dado 1, o dado 2 e o dado 3. Certo? E aí eu tenho também controladores, certo? Que é o nome que eu chamei lá, controladores. Então vai ter o controlador 1, o controlador 2 e o controlador 3. Quando eu faço o put, eu preciso saber qual dado eu vou alterar. Então vamos dizer que eu preciso do dado 0 da API, ou ID 0. Mas eu preciso saber também quem que é o cara que tem a informação que observou o que eu digitei para alterar o dado 2, tá? Então, no caso, vai ser o C1. O dado 2 vai ser o C2 que vai alterar ele. E o dado 3 vai ser o C3. Beleza? Então, é basicamente isso. Beleza? Ele precisa receber esses dois valores antes de fazer o put. Então, na verdade, pessoal, vamos fazer um patch. Fazer patch mais fácil, tá? Porque o patch, qual que é a diferença do put com o patch? O patch você passa na requisição só o campo que você quer alterar. No put você precisa passar tudo, tá? Então, como eu tenho quero só alterar o nome, vou fazer um patch mesmo. Tá? Então vamos lá, final resposta servidor igual await http.patch uri.parse, e aí eu coloco aqui dentro http localhost 2.3000 tarefas id. Beleza? Mesma coisa que o delete, eu passo o id aqui dentro com o cifrão. Só que o patch eu não estou enviando o valor da mesma forma que o post, eu preciso falar como que vai ser esse envio, né? Então, ó, a mesma coisa lá do post. Vamos lá no headers, que é o tipo, né? Você tem que falar o tipo de conteúdo que você está enviando. Que no caso, é dessa forma assim. Content type. E aqui eu coloco application
JSON. Então, eu estou enviando nesse pacote JSON. Tá? E o que tem dentro do body do JSON? Tá? E aqui eu preciso empacotar. Então, JSON encode. Beleza? Ou seja, dentro desse do body vai ter um valor em JSON. Tá? Que valor em JSON? O nome dessa tarefa que eu vou alterar, ele vai receber controladores. Tá? Da minha lista controladores, qual item dela? No index que eu passar na função, .text. Beleza? Então, ó, o nome vai ser o controlador no index, que vai ser o mesmo index que o index onde está a minha lista API, .text. Tá? E aí, a gente pode melhorar isso aqui. Vamos colocar um snack bar, né? Então, ó, a gente fez aqui. Beleza, tá certinho, ó. Deixa eu deixar aqui certinho os parênteses. Então, fizemos a resposta servidor. Ok, vamos fazer um if aqui agora. Se a resposta servidor .status code for igual a 200, eu vou ter um scaffold messenger.off context .show snackbar context text dado alterado com sucesso. Beleza? E aí a gente coloca ponto e vírgula. Vou fazer o seguinte. Vou diminuir aqui. Dá uma olhadinha. Tá? Dá uma olhadinha se está certinho. E aí a gente continua. Beleza? A única coisa que faltou aqui, vamos fazer um fazer get depois de tudo, né? Para atualizar da mesma forma. Fiz um patch, atualiza e eu já vejo isso na hora. Tá? Vamos fazer aqui agora, no retorno, a parte lógica, a parte de componentes. Scaffold, appbar, um título, um texto, tela put, /patch, né? A diferença aqui do patch, pessoal, do put, é você, logicamente, colocar put aqui, colocar todos os campos aqui e, geralmente, no 200 ele não funciona. Geralmente o 204 funciona, tá bom? Então, se aparecer, se você fizer um put e não der certo, dá uma olhadinha aqui na requisição, porque geralmente ele vai como 200, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a parte visual. No body, a gente tem um list view. E nesse list view tem vários fields, tá? E aí eu faço um for novamente. For final item in resultado API, né? Resultado API. Eu vou criar um card de novo. Esse card vai ter um shield. Esse shield vai ter um list tile. E esse list tile vai ter um título, que vai ser um texto que é o item nome, tá? Beleza. Então, mesma coisa. Para cada item eu crio um campo que tem o nome dele. E aí, no subtitle, vamos colocar aqui um text field, que é o campo onde meu usuário digita. Tá? Mas quem que vai estar controlando esse text field? Opa, controlando esse text field, tá? Aí que vem, né? A gente fala que está dentro da lista dos controladores. Qual index? O mesmo index. Olha só que interessante. O mesmo index que o resultado API do meu item. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o posicionamento do meu item, se ele for o primeiro, o controlador dele vai ser o primeiro também, tá bom? Da lista. É basicamente isso. Vamos fazer aqui agora, a gente fez o text field. Vamos fazer aqui agora o trading, que vai ser o text button, que quando pressionar ele vai chamar a função fazer patch. Isso. Tá? E aí, o que é interessante? Aqui, ó, no ID, vai ser o item ID, certo? E o index, a mesma coisa. Lista API,
perdão, resultado API, ponto, index of item. Tá? Então o index lá do meu controlador é o mesmo index que o meu resultado da API, que o meu item que veio da API. Tá? E aí eu faço aqui um shield, pode ser um texto, alterar, ou um ícone, tá? Aí vocês escolhem. Então, ó, vou diminuir o tamanho aqui. Primeiramente lá em cima, ó, vamos lá em cima, ficou assim. E aqui embaixo ficou assim. Beleza, eu vou iniciar aqui e vou mostrar para vocês. Beleza, eu testei antes para ver se está funcionando, mas vamos voltar lá, ó. Ó, a tela get está aqui, eu venho aqui na tela punch e eu escrevo aqui, tá S e vou colocar assim, acordar. E se eu apertar em alterar, foi alterado, tá bom? Então, basicamente é isso na tela put/pet, tá bom? Se você quiser fazer um put, lembre-se, mude para put lá na função, faça a requisição com todos os campos e depois coloque 204 na requisição, porque é o que geralmente ele utiliza. Beleza? Então ficamos por aqui por hoje.